Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Gente, eu tô aqui na bicicleta ergométrica, meu joelho melhorou de ontem para hoje. Ontem eu não fiz atividade nenhuma porque meu joelho tava doendo muito. Fiz fisioterapia, né? Tô fazendo fisioterapia. Eu tô fazendo um trabalho na fisioterapia de fortalecimento do meu joelho. Já era sem tempo, né? Eu já tinha que ter feito isso há muito tempo, porque eu tenho problema nos dois joelhos. Um dos meus joelhos é operado. Eu fiz artroscopia há muitos anos e ele nunca mais foi o mesmo, tá? Mas agora o outro está dando problema, tá? Então eu tô fazendo, né, a fisioterapia ortopédica. E tô fazendo, ela tá fazendo um trabalho, né, para inflamação, né? Os dois joelhos estão inflamados. E tá fazendo também, ela tá me ajudando a fazer exercícios de fortalecimento para minhas pernas, tá? Para minha perna, coxa e joelho, tá? Para eu dar conta da arte marcial e da minha vida, né, das atividades. Então é complicado, né? Quem pratica arte marcial, ela vai ter que fazer atividades paralelas, tá? Para preparar o corpo e para manter um corpo bom, tá? Para praticar arte marcial. Eu tenho um problema no joelho, tá? Isso é muito tempo, já vem. Só que agora, com essa arte que eu tô fazendo, né? Que tem posições que forçam muito o joelho, né? O cavalo, o arco e flecha, o gato, nem tanto. Acho que é mais o arco e flecha e o cavalo que forçam, que exigem muito do joelho, né? Força do joelho, da coxa, da perna, tá? Então eu tô tendo muita dificuldade com essa arte que eu estou praticando agora. Eu nunca tive com as outras. Sempre foi muito tranquilo as outras, né? Mas agora eu tô tendo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô adaptando a arte à minha situação. Então, o cavalo, eu faço um cavalo mais alto. O arco e flecha eu faço mais alto, porque eu estava lendo, eu estou pesquisando o Kung Fu, tá? Comecei a ler sobre o Kung Fu, inclusive comecei a ler o livro, a biografia do Bruce Lee. Eu já tinha lido esse livro, mas agora fazendo Kung Fu, eu senti necessidade de ler um pouco sobre o Bruce Lee, a relação do Bruce Lee com o Kung Fu. O Kung Fu foi uma arte muito forte na vida do Bruce Lee. Ele deu aulas, né, de Kung Fu nos Estados Unidos. Mas o Bruce Lee nunca foi faixa preta no Kung Fu, em nenhuma arte, tá? Ele fez o Kung Fu, ele fez o Wing Chun, ele fez várias artes, ele fez o Tai Chi Chuan quando era pequeno, né? Eu tô lendo a história dele. Ele nunca foi faixa preta em nada, Bruce Lee, tá? E ele teve um conflito com o Kung Fu. Agora eu não entrei ainda na parte do Kung Fu, mas eu lembro quando eu li, né, a biografia, eu tô relendo essa biografia dele, e eu lembro que quando eu li, ele teve porque ele percebia que o Kung Fu era muito fora da realidade, né, não dava conta de uma luta de rua, tá? É isso que ele tá falando, que ele começou a perceber no Kung Fu e depois no Wing Chun. Por isso que ele criou a outra arte. Que ele trouxe aquela experiência, ele brigava na rua, ele era briguento, né? O Bruce Lee era muito briguento, tá? Ele era bem treta. Caso vocês não saibam, ele era bem treta. O Bruce Lee, ele nasceu nos Estados Unidos, tá? Ele era filho de atores da ópera cantonesa. Os pais eram, o pai principalmente, ele era um ator e conseguiu ganhar dinheiro, era uma classe média, né? O Bruce Lee, ele tinha uma família de uma classe média, boa, nunca passou fome, tranquila. E o pai dele era um ator muito conhecido na China, da ópera cantonesa, a ópera chinesa. E a mãe dele acompanhava o pai, tá? A mãe dele era de uma família rica e o pai do Bruce Lee era de uma família mais pobre. Eles se conheceram durante uma apresentação, né? O pai do Bruce Lee foi fazer uma apresentação na casa da família da Grace, né? Que era a mãe do Bruce Lee, que era rica. E ela se apaixonou por ele e largou tudo e foi morar com ele, né? E no fim eles conseguiram ter uma vida abastada, tá? Assim. E o Bruce Lee, ele nasce quando os pais dele estavam nos Estados Unidos, Chinatown, fazendo apresentações, né, de ópera cantonesa,
ópera chinesa. Então, é muito interessante, eu estou estudando, né, estou lendo a vida dele, e ele, desde pequeno, ele era muito frágil, ele tinha uma saúde muito frágil, Bruce Lee teve uma doença grande forte, quase morreu. O pai dele levava ele no Tai Chi Chuan, já com 6 anos, né? Então, essa foi o primeiro contato que ele teve com arte marcial, foi com o Tai Chi Chuan, tá? Agora eu tô nessa parte, né, da juventude dele, ele não se dava bem na escola, não gostava de escola, muito inteligente, gostava muito de ler, mas ele não gostava de escola, ele brigava, né, arrumava encrenca, criou um grupo de brigas, então ele desde pequeno foi tendo muito contato com a briga na rua, com a luta na rua, né, então por isso essa experiência vai acompanhar ele na vida e por isso que ele vai criar uma arte que tem mais relação com uma defesa na rua. Então ele vai entrar em vários conflitos com os tradicionais, né, do Kung Fu e com os tradicionais do Wing Chun, o Ip Man, tá? Eu não sei, poucas pessoas, os praticantes não leem, não estudam, né, então eles não sabem como é que é a história. Bruce Lee é muito conhecido, mas muita bobagem, né, você leva muita bobagem do Bruce Lee, né, e muitos praticantes falam bobagens do Bruce Lee, então assim, você tem que ler um livro, né? Quem escreveu esse livro é um biógrafo, é um historiador, e é um livro grande, tá? E eu tô lendo, eu vou contando para vocês aqui. Eu achei interessante porque eu fiz o Wing Chun, sou apaixonada pelo Wing Chun, gosto muito. O Wing Chun, ele é uma linha dentro do Kung Fu. É uma linha mais prática, rápida, simples, e eu tô vendo isso. Porque eu fiz 1 ano e meio de Wing Chun e eu sou apaixonada pelo Wing Chun. E eu tô vendo as diferenças do Kung Fu, não tem nada a ver com Kung Fu, Wing Chun. É muito diferente, as defesas do Wing Chun são todas cruzadas, porque é muito mais fácil, né? Você quando cruza, quando você bate cruzado, você imobiliza melhor. No Kung Fu você tem, né? Defesas cruzadas e defesas assim, do mesmo lado. Então, eu tô vendo umas coisas muito diferentes, tá? O Kung Fu do Wing Chun. O Wing Chun, ele está dentro do Kung Fu. É um estilo dentro do Kung Fu, tá? Então, é muito interessante. Eu comecei a ler, então, inclusive, sobre as bases, né? O cavalo, Mabu, é a base mais forte, né? A principal base do Kung Fu é o Mabu, que é o cavalo. Agora eu tô lendo o seguinte, que o cavalo baixo, aquele cavalo mais baixo, ele é da região sul da China, tá? Os estilos, o pessoal do sul da China que usa as bases mais baixas do cavalo, arco e flecha, tem o gato, né? O gato também é uma posição ágil de fuga, de defesa. Tem o arco e flecha, tem várias defesas, né? Tem várias posições, tem o macaco, tem serpente, tem várias defesas, né? O Kung Fu, mas as principais são o cavalo, que é o Mabu, e arco e flecha, e aí tem o gato, são as que eu faço, né? Mas eu tô percebendo o seguinte, as bases, eu achava que o cavalo tinha que ser baixo, não é isso, eu tô vendo outros mestres de Kung Fu, da linha Louva-a-Deus, que fazem a base alta, ele não faz a base baixa, na luta, a base que é usada é a alta, não é baixa, tá? Então, a base baixa do cavalo, ela é usada para fortalecer a perna, mas elas são mais da região sul, tá, da China. Então, o fato, por exemplo, eu fazer o meu Mabu, que é o cavalo mais alto, não está errado. É isso que eu quero dizer. Tá? Não está errado. É uma linha mais do norte e mais, eu acho, próximo da realidade, porque a base baixa do Mabu, que é o cavalo, ela é antinatural, tá? Você faz para fortalecer. No meu caso, como eu tenho um problema no joelho, não dá para fazer, então eu vou fazer a base alta. Então, lendo, por isso que é interessante você ler, estudar, para você questionar, né? Quando o professor vier falar para você fazer o teu cavalo baixo, você explica para ele, olha, eu posso fazer meu
meu mabu alto, porque vários mestres fazem e na luta você usa uma mabu alto. É muito mais natural, né? Esses posicionamentos mais baixos são do sul da China, mas em outras regiões se usa um cavalo mais alto. Então eu vou adaptar a minha situação, né? Se eu tenho problema do joelho, não dá para fazer um cavalo baixo, um arco e flecha baixo, né? Numa luta eu não vou usar. Eu vou, sei lá, já imagina, gente, assim, alguém me atacar na rua e falar, pera, eu vou fazer o cavalo baixo. Não dá. Você não vai fazer, né? Numa luta, numa defesa pessoal, você vai ter um movimento natural. O teu movimento natural não é um cavalo baixo, entendeu? É mais alto. Então, é por isso que é muito importante, né? Você começar a entender, estudar para você questionar e justificar se você faz um cavalo alto. Então, agora eu tenho uma justificativa. Eu vi alguns vídeos que me mandaram, né? De mestres, né? De Kung Fu, do louvo a Deus, muito bons, inclusive, que fazem um cavalo alto. Mais natural, tá? Então, o arco e flecha dele é alto. Então, não é errado fazer um cavalo alto e um arco e flecha alto, entendeu? É completamente plausível e aceitável, porque outros mestres fazem e porque no norte, né, da China, eles fazem um cavalo mais alto, né? E na luta também é mais alto, tá? Então, comecei a estudar e muito legal isso, gente. E é por isso que eu gosto de uma arte, né? É por isso que eu gosto de aprender várias artes. Por quê? Porque quando você entra numa arte, você começa a se interessar e ler. Nossa, o que é o cavalo? Qual é o nome? Mabu. Interessante, no Wing era Mapu. É outra base, né? A base é diferente, mas estou achando que é parecida a palavra, talvez seja a mesma. Talvez eles escrevam Mabu em algum lugar, em outros falem Mapu, sabe assim? Os regionalismos, então é muito interessante. Aí você vai vendo que no sul da China o cavalo é mais baixo, as bases são mais baixas, né? E no norte são mais altas. Aí você começa a ver outros mestres da mesma linha de Kung Fu que você faz, né? Porque tem vários estilos dentro do Kung Fu, tá? E aí você começa a ver outros mestres e fala, nossa, que interessante. Então tem uma diversidade, né? Não precisa ser daquele jeito que aquele professor está falando para você fazer, entendeu? Falta às vezes, eu acho, essa bagagem para os professores, tá? E aí eu comecei também a me interessar em voltar em reler a biografia do Bruce Lee, para entender um pouco de como ele viu o Kung Fu, né, na maturidade dele. Porque tudo bem, ele ficou no Kung Fu, deu aulas de Kung Fu nos Estados Unidos, ele foi um dos responsáveis, né, pela ocidentalização, né, por divulgar o Kung Fu no Ocidente. O Bruce Lee foi super importante nesse sentido, né? Mas a maturidade dele, marcial, fez ele entender que o Kung Fu tinha problemas, né? Era muito distante da realidade. E eu estou vendo um pouco isso, né? Treinando. Eu estou gostando muito, tá? Muito da arte. Não tem nenhuma arte que eu não goste. Todas as artes que eu gosto, mas algumas dão match, outras não. Outras dão menos. Eu tive uma identificação muito grande com o Wing Chun. Eu não tô tendo isso com o Kung Fu, tá? Então eu não sei, eu tô gostando, mas não foi que nem com o Kung Fu. Kung Fu, para defesa pessoal, ele é perfeito, né? Ele é simples, limpo. Não tem aquele salto, sabe? Aquelas acrobacias, que é muito de apresentação, né? Do Kung Fu, que é muito fora da realidade. Então, tudo vai depender do que você busca na arte marcial, tá? Mas eu, como gosto de experimentar, sou uma estudiosa de artes marciais, então para mim tudo é válido. Só que tem artes que eu gosto mais e que estão mais relacionadas ao meu propósito, e tem outras que menos. Mas isso não quer dizer que a arte não seja boa, todas são e dá para aproveitar. Eu estou explorando, né, o Kung Fu, para ver o que eu posso tirar. Com certeza muitas coisas eu vou poder tirar. Estou gostando bastante e tal.
E aí eu tô lendo agora o livro do Bruce Lee, vou compartilhando com vocês. O livro é uma bíblia, é grande. Eu tô na parte do nascimento dele, né? O Bruce Lee nasceu em 1940, em Chinatown, tá? Quando a mãe dele, Grace, estava em Chinatown com o pai estava... Eles vieram da China, porque a China estava vivendo um conflito, né? O Japão invadiu a China e estava aquela guerra dentro da China, né? Então eles saíram, porque os Estados Unidos sempre gostaram muito da ópera chinesa, né? Cantonesa, aquela ópera tradicional. E o pai do Bruce Lee, ele era um ator muito conhecido nesse setor, tá? Ele era uma referência em ópera chinesa, tá? E aí eles foram para os Estados Unidos e ela foi acompanhá-lo. E lá ela engravida do Bruce Lee, tem o Bruce Lee lá nos Estados Unidos. Ele nasceu nos Estados Unidos, tá? E aí depois eles voltam para Hong Kong. E aí começam os conflitos, né? Aí vem a adolescência, a infância, né, do Bruce Lee, que foi uma infância muito frágil. Ele tinha uma saúde muito frágil, gostava muito de ler, não gostava de escola. E ele começou a se envolver em muitas brigas, tá? Ele brigava, ele ficava tretando com as pessoas. Ele era bem treta. Bruce Lee era treta, tá? Ele arranjava briga com as pessoas e tal, provocava as pessoas. E aí ele pega, e aí eu tô nessa parte, né, da juventude dele. E é muito interessante, tá? Tô gostando bastante. E agora fazendo Kung Fu, fazendo outras artes, né? Chinesas, sem ser, né? Como eu já fiz o Wing Chun, agora eu tô fazendo o Kung Fu. É muito interessante ler, tá? O Bruce Lee, a relação dele com essas artes, tá? É isso, gente. Até mais. Eu tô aqui há 49 minutos, quase 50 minutos de bicicleta ergométrica. Meu joelho tá indo, tá caminhando, tá? Tô na luta para fortalecê-lo. Até, gente. Tchau, tchau.